já não é de hoje, e também enfrentamos o problema da lagosta. Este comentarista aqui, de safra passada, defendeu que se mantivesse, então, os 13 centímetros. Passou um ano inteiro, safra de 2023, e o problema se repete por pressão do setor produtivo. Se manteve, então, os 13 centímetros e se manteve que trazer a bicha sem a cabeça, descabeçada ou viva. Os 14 centímetros, supostamente, a gente conservaria, porque é a segunda ovada da tainha, segunda ovada da lagosta. E os 13 centímetros pode causar um problema nessa biomassa. Qual a tua posição? Tu defende os 13, os 14, trazer viva ou trazer descabeçada? Gaúcho, eu sou muito claro com isso, eu sou meio que uma voz isolada nessas discussões, naquela primeira e única reunião de CPG de lagosta que houve no mandato passado, acho que já era mês de dezembro, eu fui muito taxativo. Eu tenho esse conhecimento, eu sou um cara que eu me aprofundo, eu gosto desse recurso, sou formado em oceanografia, você sabe disso, e trabalho há bastante tempo com lagosta. Lagosta não é um bicho comum, ele reproduz, é verdade, quando se diz que aos 13 centímetros ele atingiu 50% de maturidade, que teoricamente, a medida de gestão que se leva à gestão ao pesqueiro. Mas isso, 13 centímetros, ela tem uma primeira reprodução de ovos fracos, eu usei esse termo outro dia, pouca quantidade de ovo em relação ao peso total, o percentual da massa de ovos dela é pequena, e o segundo, que aqueles ovinhos têm pouca proteína, pouco lipídio, a chance de sobrevivência, ela passa quase 11 meses como plâncton, ao sabor das marés, então, ao sabor das correntes. Então, esse tempo aqui, se você esperar mais um ano, a segunda ovada, segundo os cálculos, que precisam ser mais estudados, tudo precisa mais base, mas já é 17 vezes mais semente jogado, com maior probabilidade, porque os ovos já são muito maiores. Se fosse com 15 no outro ano, seria mais 30 vezes. A lagosta, cada vez que mais cresce, mais ela fica um grande reprodutor, mais ela se estabelece como uma reposição de estoque. Então, quando a gente fez aquele pleito daquela medida, aquela medida está pleiteando uma maior probabilidade de sucesso reprodutivo. Por quê? Porque quando você puxa, e é isso os estudos do FIP, Fisher Improvement Project, também já detectaram, e basta você trabalhar com o negócio, você vê que as percentagens de lagosta pequena na exportação é muito grande. Significa que a gente está pegando a parte jovem do estoque, que não estamos deixando os grandes reprodutores. Quando você faz isso, você está botando em risco essa balança da reposição. E é por isso que a gente defende fortemente os 14. Mas, voltando um pouquinho, que o começo da tua conversa, que foi mais interessante, é sobre a frustração de você também ter defendido 13, um pouco sem saber, e isso a gente já falava da 221, que é de 21. Mas quando você vai para trás, você vê que tinha a 54 de 20, que também dizia a mesma coisa, que já era para atuar na de 21. O que mudou da 54 é que ela tinha lá uns erros de grafia, que dizia que era proibida, era até parecido com os erros que o Pargo pegou depois, que era proibido armazenar. Pô, como é proibido armazenar? Eu comprei legalmente e tal, a mesma coisa. Então, a 221 já previu o estoque remanescente e, a partir dali, não podia comercializar. Então, gestão não é fácil, fazer normas. Nessa correria, veja, você está falando de liberou, se for no site do próprio Ministério da Pesca hoje, liberada a pesca de 13 de cauda, como se fosse não é uhul nenhum, é uma vergonha. Cara, faltava 3 dias para abrir a safra, era dia 28 de abril, os caras publicam uma medida de gestão dessa magnitude. Então, está tudo muito errado, está feito às pressas. Quando você faz às pressas, você fatalmente comete deslizes.
E a maneira como se está pescando a lagosta? Embarcações. A lagosta 14 centímetros, ela dá mais em mar aberto, onde essas jangadas, dizem os pescadores, que não tem como chegar. A maneira como eles pescam, ou é com covo, ou é com aquela rede, como é o nome? Rede caçoeira. Caçoeira. O caçoeiro não está proibido, parece que o caçoeiro é bastante danoso. Uhum. Os covos ali são. A jangada tem um limite. Como é que vai se adequar isso? Tem que se colocar alguma coisa para regular essa frota e regular a captura, além somente do tamanho mínimo de como trazer? Tem sim, igualmente. Esse assunto veio subindo, a pressão dessa discussão, essa pressão política, essa pressão de. Começa a aparecer um monte de pai, salvador da pátria na última hora, vereador, vem para Brasília, secretário, deputado, vem todo mundo para Brasília para resolver o assunto dos pescadores artesanais de lagoa. Tá bom, precisa adequar, tirar 5 jangadinhas e financiar um barquinho melhor, que vai trabalhar na forma do associativismo, vai trabalhar na forma que precisar se escolher, mas precisa fazer. Não é porque a jangada não pode sair das 4 milhas, que só pode operar em juvenis, que isso vai justificar você manter, de novo, a administração de um recurso biológico. Cara, a gente tem que se mexer. Essas jangadas que você está falando são barcos de 20 anos, 30 anos. As coisas mudaram, tem que mudar também. Cadê a frota industrial, que era a clássica, que até 1980 trabalhava barcos grandes, com 500 povos cada um? Aquilo sumiu. Sumiu por quê? Porque economicamente ficou inviável, porque a quantidade disponível para a despesa de cada barco ficou inviável e a coisa se extingue. E aí é substituído por barcos menores, também usuários de uma arte de pesca não autorizada, então isso está mudando, isso precisa ser batido com força e batido pela fiscalização, mas, de novo, pelo próprio usuário, pelo beneficiário do recurso. Ele tem que falar, eu tenho que me ligar nisso. Você vê uma rede dessas aí, eu já tive a oportunidade, uma outra vez, de cruzar com a embarcação colhendo, cara, ele está colhendo pedaços enormes de coral, pedaços enormes de alga, pedaços enormes de grama, gramíneas, as lagostas gostam daqueles campos de gramínea, é ali que elas ficam, escondidinhas dos predadores, ficam se alimentando. Então, a gente precisa ter como usuário, tanto faz pescador artesanal, tanto faz pescador semi-artesanal, tanto faz indústria, compradora, processadora. Se a gente não olhar para a parte de baixo, a gente vai se dar mal. Então, é o biológico que deve, no meu entender, sustentar toda a gestão, todo o argumento. O que fazem? Chegam nessa hora, falam que, puxa, é impossível, não deu para se adaptar. Você falou, já passou um ano da nosso choro. Não, era a primeira vez, vamos dar mais um ano de oportunidade. Vão dar de novo, já deram. E nesse momento, a gente também, ninguém quer ferrar ninguém, ao contrário, a gente quer alertar que tem que abrir a cabeça para a capacidade de suporte dos estoques, tem que pensar nisso. E, nesse sentido, a gente pediu e colocou, tem lá na liberação, está condicionado lá a um trabalho de estabelecimento de cota. Quando eles falam cota, eles estão falando limite de captura. Pronto, tem o conceito do limite. Vamos para frente, vamos trabalhar, é mais um ano. O que precisa ter na cabeça da gente é que o tempo todo a gente está andando em cima da risca, no fio total, para ter um recurso, para ter um problema de recrutamento, qualquer problema que possa ser, inclusive um problema antropogênico, né? Como foi o vazamento do óleo, você se lembra, 2, 3 anos atrás teve aquilo, pode dar uma cagada aí e sumir o estoque, baixar a níveis que eles não se recuperam mais. Existe isso, existem casos, a África do Sul, lagosta, aconteceu isso entre 80 e 90, sumiu a lagosta, nunca mais, tem lá uma captura incipiente, uma brincadeira, o que era um recurso pesqueiro deixou de ser, hoje é uma captura ali de subsistência. Será que se vai deixar para discutir isso de novo, lá nos 45 segundos do tempo, durante esse ano, quais as soluções? Você falou, uma delas seria a cota. Sim.
Gaúcho, e se instalou o governo Lula, se recolocou o Ministério da Pesca, tá, se reconstituiu já no primeiro discurso, já ficou claro, já na leitura do decreto já estava claro que voltava a gestão conjunta, compartilhada, da forma que for, e isso ficou. Nós estamos no início de maio, já se passaram 4 meses, e não veio, em nenhum momento até então, a conversa do reunião do CPG. Então, vamos retomar. Esse é o ambiente. A gente tem que sentar. Líder de movimento popular da pesca, não tem problema nenhum, ele é tão válido quanto diretor de multinacional, é super válido. Agora, precisa colocar na mesa, colocar isso em discussão, ter um agente ali, que é o agente governo, como mediador, como ir levando a coisa, chegar a um consenso. Consenso consultivo. Ele nunca foi deliberativo e nem deve ser mesmo, porque isso é uma atribuição pura do Estado. Aí é o governo, você deu o timão do país na mão de alguém, o cara tem que levar o barco para onde ele achar que é interessante. Mas a gestão participativa ela é fundamental. E isso voltou a tema depois que teve uma reunião aí da ICAT. Nós tivemos uma devolutiva, outro dia foi chamada, o pessoal que participou para fazer a devolutiva, e nessa reunião se chamou aí para formação do CPG de atuns. Quando abriu o atuns, imagina-se, então, que vão, sim, retomar essa discussão. Espero, como você fala, que não chegue em dezembro, no fim da safra, para sentar e começar a conversar isso, porque a gente tem que sentar no próximo mês. Começou a safra, a tendência de alta produção, os preços internacionais estão assim. Qual é a validade de se matar um monte de biomassa quando não tem procura de mercado? Qual é o sentido de você vender um produto por $30 no ano passado e esse ano vender por 17? Tem uma coisa aí que está errado. Você pode muito bem controlar a oferta. Se você não colocar um monte no mercado, o mercado vai vir atrás dos 30. E você está deixando o teu estoque embaixo d'água, que esse é o lugar dele. É ali que ele está reproduzindo, é ali que ele está crescendo, é ali que ele está ganhando dinheiro. O pessoal do Sul aí, isso aí é um exemplo da sardinha. Exemplo da sardinha total. Exemplo de qualquer pescaria, quando dá uma mareada de castanha, vai todo mundo para cima da castanha, o preço despenca, ninguém quer. Né? O atum, esse ano, nós estamos vendo o barco passar uma semana amarrado aí no cais para descarregar o gaiado, porque as empresas estão com dificuldade de armazenagem, porque o preço está baixo, porque um monte de porquê, mas está todo mundo tirando, da mesma coisa, querendo dizer que entrou chapado cada vez em menos dias. Esse conceito, por mais antipático que possa parecer, eu espero morrer defendendo, porque esse é o conceito da lógica, do equilíbrio entre oferta, procura e capacidade de produção biológica.